Fique atento se você tem na garagem um dos cerca de 10 milhões de carros cujo motor ainda queima só gasolina. Dessa estimada frota de automóveis de um só combustível, muito raros devem ser os que têm motor apenas a álcool. Etanol foi um rótulo colado bem depois. Vale o alerta porque a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei batizado de Combustíveis do Futuro. O texto ainda deve passar pelo Senado e depois pela sanção do Presidente da República. Se não sofrer alterações e vetos, em breve a adição deve aumentar dos atuais 27,5% de etanol anidro para até 35%. Vamos falar primeiro das vantagens. O primeiro argumento é o ambiental. O propósito é reduzir a emissão de poluentes e apressar a descarbonização da economia. Entusiasta da iniciativa, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que acumula o cargo como de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, já dizia no ano passado: vamos ter a gasolina mais limpa do mundo, além do carro flex com etanol e gasolina. Segundo o Ministério das Minas e Energia, por ano deixarão de ser lançados na atmosfera 2,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o CO2. Esse seria o resultado da queima nos motores de 1,3 bilhão de litros de etanol por ano, também nos cálculos do governo. Aí, além dos ambientalistas e médicos mais focados em saúde pública, outro grupo ficaria muito feliz: os produtores de açúcar e de álcool. Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, afirmou que, abre aspas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como prioridade fomentar a indústria sucroenergética. Isso geraria mais sustentabilidade para o setor de combustíveis e melhora nossa matriz energética. Essa é a versão dos políticos. E quanto ao carro que está na tua garagem? Se ele é flex ou bicombustível, como se dizia no tempo em que o etanol ainda era chamado simplesmente de álcool, não tem com que se preocupar. O motor do seu carro foi desenvolvido para queimar qualquer mistura de gasolina e etanol. E modelos flex são hoje 85% na frota no Brasil. Os chamados velhinhos, ainda equipados com carburador, devem reclamar. Desde dificuldade na primeira partida do dia, especialmente em regiões mais frias, até falhas no motor ao rodar. Modelos com injeção eletrônica só a gasolina anteriores a março de 2003, quando o flex começou a chegar ao mercado, não devem sofrer tanto. Uma vantagem: embora tenha poder calorífico inferior ao da gasolina, daí rodar menos quilômetros por tanque, o etanol atua como um antidetonante da gasolina, o que aumenta a octanagem. Repassando, você para com mais frequência para abastecer, mas as respostas ao acelerador são melhores por conta do discreto aumento na potência. Com 35% de etanol no tanque, o consumo vai aumentar. Isso porque o álcool tem menor rendimento, mas como também custa menos, o preço da gasolina deveria cair, certo? Falando com a imprensa em setembro, Alexandre Silveira, o ministro das Minas e Energia, concordou. Nas palavras dele, hoje o valor do etanol gira em torno de 68% a 73% do valor da gasolina. Se nós tivermos segurança e a lei que nos vai dar o respaldo para que os estudos sejam implementados, é evidente que, como o etanol é mais barato que a gasolina, além de aumentar a octanagem na combustão dos motores, nós teremos também a outra vantagem, que é a redução nos preços. Assim esperamos, ministro. Porém, a aprovação dessa medida, lembrando que ainda falta o Senado e a sanção presidencial, está preocupando o setor de transportes. O motivo é o texto prever o aumento da adição de biodiesel no diesel para até 20% em 6 anos. No início deste mês de março, o percentual de biodiesel já foi para 14% no diesel. Ainda em dezembro, a Confederação Nacional do Transporte havia divulgado estudo da Universidade de Brasília
mostrando que aumentar a participação de biodiesel acima de 7% já eleva a emissão de CO2 e reduz potência dos motores. O projeto aprovado na Câmara prevê, a partir de 2025, a adição de 1% de biodiesel por ano até chegar a 20% em março de 2030. A viabilidade desse acréscimo vai ficar por conta de análise do Conselho Nacional de Política Energética, que vai poder aumentar ou reduzir a mistura de biodiesel. Esse conselho é formado por ministros e assessores da Presidência da República. Em paralelo a essa movimentação toda, o governo federal atendeu ao pedido da indústria automobilística e taxou a importação de veículos elétricos a partir desse ano. As alíquotas começam em 10% para os que são 100% elétricos, 12% para híbridos plug-in e 15% para híbridos, e isso desde janeiro. No caso dos elétricos, vai chegar a 35% em julho de 2026. E onde ficou a prioridade para a proteção do meio ambiente? Até a próxima!